Um subsolo com obras de arte e acesso proibido para o público. Fica num dos cartões postais de São Paulo e é um marco da história da independência do Brasil. Na quarta reportagem da série Caminhos da Independência, você vai conhecer os detalhes e curiosidades da história brasileira que estão no Museu do Ipiranga, erguido às margens do riacho em que Dom Pedro deu o grito da independência. O Museu Paulista, ou Museu do Ipiranga, é o mais antigo da cidade. Rico em detalhes, o prédio em estilo renascentista possui um acervo de 200 mil peças, que contam um pouco da história do Brasil. As carruagens do século XVIII lembram o tempo de uma São Paulo mais lenta. A construção do prédio começou no ano de 1885 e ficou pronto 5 anos depois. No projeto criado pelo italiano Tommaso Gaudenzio, o museu era para ser apenas um monumento à independência. Esse prédio, esse palácio, era um lugar destinado a celebrações cívicas, a lembrança, a celebração mesmo da memória do Dom Pedro I, a memória da independência, a memória da monarquia. No alto da escada de entrada, uma estátua em bronze de Dom Pedro I recebe os visitantes. Nos corrimões, as cúpulas abrigam águas de rios brasileiros. No começo do século XX, o museu foi reconhecido como Lugar de Memória Nacional. No Salão Nobre, a mais emblemática obra do acervo, a tela Independência ou Morte, de Pedro Américo, pintada em 1888. Numa tela que tem o objetivo de celebrar a memória de alguma coisa, é claro que tudo tem que aparecer com grandeza, né? Porque afinal o passado vai ser imortalizado. E imortalizado com nobreza, com grandeza, e não de uma maneira que nós poderíamos dizer mais rústica, vamos dizer assim. O Pedro Américo se autocolocou na tela, quer dizer, ele se retratou como um dos membros da guarda do imperador. E o segundo aspecto é a casinha, né? A famosa casinha que faz o fundo da tela e que, por causa da tela do Pedro Américo, esta casa se tornou a Casa do Grito. Também há espaço sem ligação direta com o processo da independência. São peças e objetos pessoais de famílias que ajudaram a criar o bairro do Ipiranga. No primeiro subsolo do museu, as obras de arte também têm um espaço reservado. Nós estamos entrando em uma área proibida para o público. É o que poderia ser chamado de fim da linha aqui do subsolo do Museu do Ipiranga, em São Paulo. Toda esta área estava soterrada até pouco tempo atrás, 1994, quando foram feitas escavações neste local. Daqui é possível conhecer as técnicas que foram usadas durante a construção do museu. Pela primeira vez, uma construção tão grande era feita com tijolos e argamassa de barro. Esses arcos imitam a técnica milenar usada em castelos europeus. Em cima de toda essa aparente fragilidade está uma estrutura de 123 metros de comprimento e 16 de profundidade. A pintura externa, hoje, tem o tom amarelado. O prédio, originalmente, quando ele foi construído, ele tinha uma coloração um pouquinho mais clara, em função até mesmo dos pigmentos que eram utilizados no final do século XIX e que não eram pigmentos artificiais, né? Na frente do museu, fontes e o jardim, inspirado no modelo francês do Palácio de Versalhes. Ao lado, a Casa do Grito, mas os historiadores não confirmam se a construção de pau a pique estava ali em 1822. Na entrada do parque, o Monumento à Independência. Toda a obra veio da Itália. Apenas o alto relevo, inspirado no Grito da Independência, foi fundido no Brasil. A inauguração foi em 1922. Em 52, foi acesa a pira que representa o amor incondicional à pátria.